Então, a continuação dessa videoaula nós estamos fazendo análise de variância para um delineamento inteiramente casualizado com diferentes números de repetições, né, ou não balanceado. Então, nós concluímos que com 95% de confiança, então pode-se concluir que ao menos uma média difere de outra. Então, nós precisamos saber quem difere de quem, né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer um teste de diferenças múltiplas, né? Então, nós temos vários testes. Duncan, Dunnett, Tukey, Chefé, né? A gente está vendo o Tukey porque é o mais usual, né, na área, né? E não é tão difícil, ele é rígido também, de certa forma, né? Ele é rigoroso. Bom, então o que nós estamos trabalhando com número de repetições dos tratamentos diferentes ou não balanceado, né? Então, a DMS para o teste de Tukey, tá, vai ser diferente, né? Antes era quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições, tá? Então, agora, gente, a minha DMS, ela vai ser dada pela tabela Q, que nem era feito antes, né? Tabela Q. Só que agora, gente, a gente vai ter que calcular uma DMS, tá? Para cada par de tratamento que nós estaremos comparando. Tá? Então, por isso que tem aqui, ó, RI e RJ. Então, digamos que eu compare o grupo 1 com o 2. Então, vai ser 1 dividido pelo número de repetições do 1, mais 1 dividido pelo número de repetições do 2. Tá? Bom, importante, o quadrado médio do resíduo e o valor Q não vão se alterar, então a gente pode utilizar eles em todas as comparações, tá? Aqui continua igual, né? O módulo da diferença, se ele for maior ou igual que a DMS, a gente conclui que elas são diferentes. Se o módulo das diferenças for menor que a DMS que a gente encontrar, a gente conclui que elas são iguais, tá? Bom, então vamos ver aqui. Primeiro, então, o quadrado médio do resíduo. Vamos retirar aqui o quadrado médio do resíduo, né? Quanto que era o quadrado médio do resíduo? Vamos lá na tabela da análise de variância. Quadrado médio do resíduo vai ser, tabela da análise de variância, aqui, ó. O quadrado médio resíduo, então vai ser 0,43, né? Então é isso que a gente vai precisar dessa tabela. E dos graus de liberdade, né? Então, é 0,43. 0,43. Então, quadrado médio do resíduo, 0,43. Tá? Então, esse vai permanecer igual. Dividido por 2, né? RI e RJ são os números de repetições dos grupos que a gente vai testar. E nós temos que encontrar o valor de Q, né? Então, o valor de Q, ele é dado por Q, alfa, pode ser assim, né? Graus de liberdade, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Coloquei aqui embaixo, ó. Grau de, pode ser, tanto faz a ordem, né, gente? Então, vai ser graus de liberdade do resíduo, número de tratamentos e o alfa. Então, vamos colocar, tanto faz o alfa primeiro ou depois, né? Nós vamos respeitar uma ordem, né, teacher? Então, esse Q vai ser igual para todas as diferenças também. Então, vai ser graus de liberdade do resíduo, né? K e o alfa. O alfa é 5%. Número de tratamentos que nós estamos testando, K igual a 5, né? Alfa 5%. E o grau de liberdade do resíduo, vou pegar essa tabela que está mais próxima, senão ele trava. Graus de liberdade do resíduo, 22. Ai, Pai Eterno. 22. Né? Então, graus de liberdade do resíduo, 22. Então, o valor Q que nós queremos encontrar vai ficar Q 22, né? 5 e 5%. Esse é o valor de Q que nós queremos encontrar. Tanto faz a ordem, tá, gente? Calcular o valor de Q ou enfim. Então, aqui, vamos lá. Na tabela Q agora de Tukey, que tá lá no anexo de vocês também.
Então, é Q 22. Deixa eu colocar aqui em cima para não esquecer. A tabela é 5%. Lembrando que quando vocês forem abrir o arquivo, nós temos lá de 1%, o nosso alfa 5%, então nós vamos querer essa daqui, né? Então, ó, Q é 22, 5, isso aqui é um ponto e vírgula, e 5%. Então, a tabela, esse 5% é para dizer que é essa tabela aqui. O 22 é o grau de liberdade do resíduo e K, o número de tratamentos. Então, nós temos aqui 5 e... ele trava, né, gente? Então, ele vai ficar aqui 5 e 22. Prof, não tem 22. Ele vai ficar entre 20 e 24. Bom, 22 está entre 20 e 24, né? Bom, quando não ficar tão próximo assim, por exemplo, aqui, ó, se fosse 29, eu pego 30, tá? Quando ele ficar bem no meio, a gente pode fazer isso que eu vou fazer agora, senão a gente pega sempre o mais próximo, tá? Deixa eu pegar o mais próximo. Então, aqui a tabela. K é 5, o número de tratamentos é 5, 22 seria, né? Não temos o 22, cadê o 5? Tá aqui. Então, eu vou fazer a soma desses dois, tá? Então, pode pegar, vocês poderiam pegar qualquer um deles, tá, gente? Eu vou pegar, eu vou somar os dois e dividir por 2, tá? Então, 4,23 mais 4,17 dividido por 2 vai dar 4,2. Ou, né, pega um deles, não vai fazer tanta diferença, tá? Vou pegar, então, aqui vai dar Q 4,2. Ou peguem o mais próximo, tá? Então, Q 22,5%, 4,2. Então, esse valor de Q da fórmula, né, é o que a gente vai substituir aqui, ó. Então, o valor de Q, o quadrado médio e o 2, a gente já tem. E isso vai permanecer constante, tá? Para todas as comparações. O que vai mudar é o número de repetições dos grupos que a gente vai comparar, tá? Bom, vamos deixar em stand-by por enquanto esses valores, tá? E vamos encontrar as médias de cada um dos tratamentos. Então, qual é a média da produção de soros do tratamento 1? Né? Como que a gente faz para encontrar a média? Né? Então, a média aqui, eu já deixei digitada, mas como que a gente faz para encontrar a média? Vamos lá em cima. Lá na tabela dos dados originais. O que nós temos aqui, então? É a soma, então, a média do tratamento 1 é a soma deles, ou 67,4, dividido pelo número de repetições, que no caso é 6. Então, a gente vai fazer a média de cada um deles. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui. Então, a média do tratamento 1, eu já digitei, tá? Para facilitar, vocês podem fazer separado. 11,2. A média do tratamento 2 é 10,5. A média do tratamento 3, 10. Do 4, 21. E do 5, 20,9. Tá? Aí, a gente coloca em ordem crescente. Né? Eu prefiro colocar em ordem crescente porque a gente quer chegar nas letrinhas, tá? Então, a gente quer comparar né, quais são os grupos que são iguais ou diferentes. Então, eu coloco eles sempre, isso é praxe, tá? Nós colocamos eles em ordem crescente. Então, colocando eles em ordem crescente, eu vou ter o tratamento 3 primeiro, que é o 10, o tratamento 2, 10,5, o tratamento 1, 11,2 e o tratamento 5, 20,9 e o 4, 21. Tá? Por que isso? Então, isso vai facilitar na hora de fazer as comparações. Então, agora vamos calcular, o certo seria calcular a MS. Então, lembrando que o quadrado médio do resíduo que eu acabei de tirar ali da tabela da nova é 0,43. E o Q, né, o valor Q da tabela Q, 22,55%, 4,2. E isso a gente vai substituir aqui para cada uma das comparações. Então, agora a gente vai partir para as comparações, né? Qual é o primeiro grupo que a gente vai comparar? Para facilitar, depois que a gente coloca ele em crescente, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o primeiro e vou comparando com todos de baixo,
né? Então, por exemplo, o 3 com o 2, depois o 3 com o 1, depois o 3 com o 5, depois o 3 com o 4, né? Depois descarta o 3, que eu já fiz todo mundo com o 3, aí eu vou pro 2, 2 com 1, 2 com o 5, 2 com o 4. Depois que eu fiz todas as comparações do 2, eu vou pro 1, 1 com 5, 1 com 4 e depois o 5 com o 4. Sim, né, gente? Eu coloquei aqui um para mostrar a complexidade, acabei tendo um exemplo com 5 tratamentos, né? Mas eu prometo que nos trabalhinhos eu vou colocar com 3, tá? Pra facilitar. Mas vamos fazer pelo menos uma vez na vida né? Então vamos lá. O primeiro vai ser o 3 com o 2. Eu vou comparar o 3 com o 2, né? Então o que a gente faz? Eu vou escrever os tratamentos que eu quero. Ele trava, né? Então o 3 com o 2. Então, eu tenho que fazer, eu vou comparar então tratamento 3 e o tratamento 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a DMS. Então, a DMS vai ser Q, que nós já calculamos ali, raiz de 1 dividido por número de repetições do 3, mais 1 dividido pelo 2, porque nós queremos comparar o 3 com o 2, vezes quadrado médio do resíduo dividido por 2. Então, número de repetições do 3 é 4 e o número de repetições do grupo 2 é 6, né? Então, vamos lá, DMS. O Q é 4,2, que nós calculamos lá em cima, né? O quadrado médio do resíduo é 0,43, substituímos aqui. Então, vai ficar 4,2, que é o valor da tabela Q. Abre a raiz, né? O 1 dividido por raiz de 4, mais 1 dividido por 6, número de repetições, vezes o quadrado médio do resíduo dividido por 2, tá? Então, é importante, né? Faço na calculadora 1, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 1 dividido por 4, vai dar 0,25. Ó, raiz, só pra fazer aqui, ó, raiz de 0,25, tudo entre parênteses, mais, tem que cuidar isso aqui, tá? Mais 1 dividido por 6, por exemplo, vai dar 0,17, né? Vezes o restante. Tá? Primeiro tem que fazer, então, aqui na soma. Então, 0,25 mais 0,17, aí agora sim. Então, isso aqui vai dar 0,42. Agora, vezes 0,43, divide por 2, e agora, não esqueçam de tirar a raiz. Raiz desse valor vai dar 0,3, né? Vezes 0,42. Tá? Então, tudo isso aqui vai dar 0,3, mais ou menos, tá? Todo esse valor aqui. Vezes vai dar 1,26. Então, a minha DMS do grupo 3 e 2, né, que nós estamos comparando, é 1,26. Então, agora o que a gente faz? A gente faz o módulo, né, o módulo da média do grupo 3, menos a média do grupo 2. Então, a média do grupo 3 é 10, e o do 2 é 10,5, ó. 10 menos 10,5 em módulo, né? Lembrando que vai ser um número positivo, 0,5. E agora eu vou comparar com 1,26. 0,5 é menor que 1,26. Opa, aqui tá errado. Aqui é 1,26, tá? Então, 0,5 menor que 1,26, portanto, as médias são iguais. Porque quando a diferença é menor que a DMS, as médias são iguais, tá? Então, deixa em stand-by. Já comparei o 3 com o 2. Depois, eu tenho que comparar quem? O 3 com o 1, né? Agora eu vou comparar o 3 com o 1. Então, vamos lá. O que a gente faz agora? 3 e 1. A média do 3, 10. A média do 1, 11,2. Número de repetições do grupo 3, 4. E do 1, 6. A DMS, gente, vai ser a mesma, né? Porque o número de repetições é igual ao da comparação anterior. Então, vocês poderiam ter utilizado a mesma. Eu substituí tudo aqui para você saber de onde saiu. Então, resolvendo a conta, né, substituindo tudo nessa conta, vai dar 1,26. Quando eu comparo 10 com 11,2, né, 1,2 menor que a DMS. Novamente, o T3 é igual ao T1, tá? Já fiz o 3 com 1, agora eu vou fazer quem? Agora eu vou fazer, acabei de fazer o 3 com 1, agora eu vou fazer o 3 com o 5. O 3 com o 5.
3 e o 5. A média do 3 é 10, a média do 5, 20,9, né? R3, 4, R5, 6. A mesma DMS, dá para aproveitar, né? Porque o Q é o mesmo, número de repetições são os mesmos, vai dar 1,26. Então, as diferenças entre o 3 e o 5, 10,9, maior que a DMS, que é 1,26, logo a média 3 difere da média 5, né? Agora, já fizemos o 3 e o 5, o que falta agora? Agora nós vamos fazer o 3 com o 4. Aí depois a gente descarta o 3. Então, o 3 e o 4. O 3 com o 4. 3 e o 1, já foi. 3 e o 5, 3 e o 4. Então, o 3 e o 4, a média do 3 é 10, a média do 4, 21. O número de repetições do 3 é 4, repetições do 4 é 5, né? Não temos ainda essa aqui. Então, o DMS, o Q, que é 0, que é 4,2, repete. Raiz agora muda aqui, que é 1 dividido por 4. 1 dividido por 5 vezes 0,43 dividido por 2, que vai dar 1,31. Agora eu vou comparar os módulos das diferenças entre as médias dos grupos 13 e 4. 10 menos 21, 11, maior que a DMS, o 13 e o 4 diferem, né? Então, com isso, nós esgotamos todas as combinações do 3 com os outros grupos, né? Para facilitar, tá, gente? Eu descarto aqui para não confundir. Então, agora vai ser quem? Agora eu vou comparar o 2 com o 1. Sempre o que tá abaixo, né? Então, o 2 com o 1, depois o 2 com o 5 e o 2 com o 4. Se travar muito, eu não vou mais voltar, tá? Vamos ver. Então, agora é o 2 com o 1, né? O 2 com o 1. Então, a média do 2 é 10, a média do tratamento 1 é 11,2, número de repetições do 2 é 6, do 1 é 6 também. Então, a DMS vai ficar o quê? Raiz deles, né? Então, 4,2, a raiz de 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 6, bababá, vai dar 1,12. Fazendo as diferenças dos módulos, 0,7 maior que a DMS, como, professora, menor aqui, desculpa, viu, ó, menor. Então, 0,7 menor que a DMS, eles são considerados iguais, tá? Para agora o 2 e o 5, na mesma sequência. Agora, nós vamos comparar o 2 com o tratamento 5. Eu gosto de fazer assim para depois que vocês forem acompanhar ficar mais fácil, tá? Então, o 2 com o 5. 2 e o 4, 2 e o 5 tá aqui. Então, a média do 2 é 10, a média do 5, 20,9. As repetições são as mesmas, eu poderia usar a mesma DMS da anterior, que vai dar 1,12. Porém, as diferenças entre os tratamentos 2 e 5, a diferença das médias deles é 10,9, maior que a DMS, logo 2 difere do 5. Tá? Agora, o 2 e o 4 na sequência. O 2 é 10, o 4 é 21, repetição do 2 é 6, do 4 é 5, né? Substituindo aqui vai dar 1,23. Média das diferenças dos tratamentos em módulo 11, maior que a DMS calculada, 2 difere do 4. Tá? Já descartamos todos de 2, agora vamos para o tratamento 1 e 5. A média do tratamento 1, 11,2, a média do tratamento 5,29. Número de repetições dos dois grupos é 6, substituindo vai dar 1,12. A média das diferenças, 9,7, que é maior que a DMS, eles diferem. O 1 e o 4, o 1 é 11,2, a média do 4 é 21, o número de repetições deles é 6 e 5, vai dar 1,23. Média das diferenças, módulo da média das diferenças médias, 9,8, maior que a DMS, eles diferem também, 1 e o 2 diferem. E por último, o 4 e o 5. O 4 é 21, o 5, 20,9, né?
Número de repetições 5 e 6 vai dar 1,18. E a diferença deles, então, menor que a DMS, o número, os grupos 4 e 5 são iguais. Tá? Então, vamos ver aqui. O que nós comparamos? Se nós esgotamos todas as possibilidades, vamos lá. Então, nós comparamos o 2 com 1, o 2 com 5, o 2 com 4. Depois, nós comparamos quem? O 1 com 5. Então, nós comparamos agora o 1 com o 5, o 1 com o 4 e, por último, o 5 e o 4, né? Então, agora nós vamos montar as letrinhas. Então, nós esgotamos todas as diferenças entre eles, né? E agora nós vamos montar as letrinhas aqui, tá? Então, a gente sempre começa pela letrinha A, né? Digamos que, deixa eu colocar as novas médias. Eu já coloquei aqui, tá? Mas vamos lá. Então, vamos ter aqui média do 1. Vou fazer assim para facilitar, tá? Só para média do 3. Opa! Prof. Deleta isso aqui. Não devia ter colocado as letrinhas, né? Deixar de colocar agora junto. Mas eu quis deixar pronto. Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui do ladinho, então. A média do 3, como tá ali, tá? Só não vou colocar o valor. A média do 2, média do 1, média do 5 e média do 4. Então, como que a gente vai começar para colocar as letrinhas, tá? Vamos começar sempre pelo Azinho na primeira. Então, vamos lá. O que nós estamos comparando? O 3 com o 2. Então, agora a gente vai lá olhar quando nós fizemos o 3 com o 2. 3 e 2. 3 e 2, eles são iguais. Então, eu vou colocar no grupo 2 a letrinha Azinho também. Tá? Então, nós vamos colocar aqui o Azinho também. No 1, agora vamos pro 3 e 1. 3 e 1, sempre de cima para baixo que facilita, tá? 3 e 1. 3 e 1. São iguais também, então vou colocar letrinha ali. 3 e 1 iguais. Vai Azinho também. Agora, o 3 e o 5. 3 e 5. 3 e 5 são diferentes. Então, vou colocar aqui um Bzinho. E agora o 3 e o 4. 3 e o 4. O 3 e o 4 diferem também. Então, vou colocar um Bzinho também. Essa sempre é a prévia, tá? Agora, vamos ver se fechou todos, né? Vamos ver se fechou todos. Colocamos o primeiro. Geralmente, quando a gente coloca em ordem crescente, a gente faz as comparações, é mais fácil para fechar as letrinhas, tá? Então, vamos pensar aqui. O 3 diferiu, então, de todos. Vamos ver. O 2 e o 1. O 3 e o 2. O 3 e o 2 são iguais, o 3 e o 1 igual. O 2 e o 1 são iguais ou são diferentes, ó? O 2 e o 1. Coloquei Azinho. Vamos lá. O 2 e o 1. A gente tem que conferir todos, né? São iguais. Ficou com a mesma letra? 2 e 1 ficou com a mesma letra? Ficou. O 2 e o 5 são diferentes. O 2 e o 5... O 2 e o 5 ficou diferente. Fechou? Né? Tá A e B. 2 e 5, diferente. Ficou A e B. Agora, o 2 e o 4. O 2 e o 4 também diferente. Fechou? A gente tem que sempre conferir se fechou todos, né?
O 1 e o 5. O 1 e o 5. 1 e 5, diferente, fechou? 1 e 4, diferente também, ó. 1 e 5, diferente, 1 e 4, diferente. E o 5 e o 4? 4 e o 5, ou 5 e 4 ficaram iguais. Ficou igual? Ficou. Então, fechou as letrinhas. Então, ficou Azinho, 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 Bzinho, Bzinho. Assim que vai ficar, digamos, no artigo, né? Então, olhando aqui as letrinhas, né? Como que a gente pode fazer um mix, né? A gente sempre vai apresentar as médias, vamos apresentar as letrinhas e na hora de interpretar a gente vai olhar o que mais, né? O que mais chamar atenção. A gente não tem como descrever todas as combinações, senão vai ficar muito cansativo, né? Então, digamos, se a gente olhar aqui, o tratamento 3 foi o que obteve menor média, né? Se a gente observar quem que era o tratamento 3, se eu não me engano, o tratamento 3 é o Pioneer híbrido, 988. Então, ele teve a menor média. Mas o 3 e o 2 e o 1 não diferiram estatisticamente, então tanto faz. Os dois não tiveram diferença estatística, eu posso considerar eles iguais, né? Na produção. Porém, os 3 diferiram do 5 e do 4, né? Os 3 diferiram do 5 e do 4. E os 5 e 4 foram os que tiveram maiores médias, né? E diferiram dos outros. E os 5 e o 4 não diferiram entre eles, então também tanto faz. Usar o cultivar 5 ou usar o cultivar 4 não faz diferença, porque eles não têm diferença, né? A produtividade deles foi considerada a mesma, né? Porém, eles foram melhores do que o 3, o 2 e o 1, né? Então, tanto faz usar o 5 e o 4, eles tiveram melhor produção, né? E foram melhores que os outros. Então, na hora de escolher, a gente pode escolher, sei lá, qual é mais barato. Entre o 5 e o 4, é melhor escolher entre o 5 e o 4, né? Porque eles tiveram maior produção. Então, na hora de escolher, eu vou escolher, tanto faz eu usar o 5 ou o 4, vou escolher o que tiver mais barato, ou o que tiver mais prático, enfim, né? Então, a gente pode dizer, pode observar que os contrastes é a diferença, tá? Contrastes entre o 3, o 2 e o 1, que é o Pioneer 988, o Sordan 67, o NK 300 híbrido, não apresentaram diferença significativa entre si, a 5% de significância. Porém, eles diferem dos tratamentos 4 e 5, né? Eles diferiram deles. Então, o contraste 4 e 5, né, apresentam as maiores produções médias e não diferiram entre si. Então, na hora de escolher, tanto faz escolher cada um, né? Aí vocês podem interpretar melhor, né, a conclusão. Mas essa aqui, então, seria a conclusão desse exercício, tá? Foi exaustivo porque teve 5 tratamentos. Depois a gente vai fazer utilizando o